O tema da palestra hoje é sobre o litisconsórcio e as intervenções de terceiro, né? Esses são temas que dizem respeito muito mais aos advogados propriamente ditos do que a qualquer outra pessoa, na medida em que litisconsórcio e intervenção de terceiros são institutos processuais, ou seja, são institutos que se inserem dentro do processo e que detêm importância quando inseridos no processo. Em outras palavras, o litisconsórcio, na verdade, ele se constitui como a pluralidade de partes em um dos polos da ação. E esse litisconsórcio ele pode ter inúmeras classificações, como são cunhadas pela doutrina, né? Dentre essas classificações, algumas delas sofreram, na verdade, algumas consequências relativas e disciplinadas no novo Código de Processo Civil. A esse respeito, por exemplo, eu sempre costumo mencionar a modalidade de litisconsórcio necessário e a falta de citação do litisconsórcio necessário. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, dentre as grandes modificações que vieram a ser operadas, ele modificou a consequência da falta de citação de um dos litisconsórcios necessários. No regime do CPC de 73, a falta de litisconsórcio necessário, ela acarretava, em verdade, a chamada, segundo alguns doutrinadores, a inexistência do processo. Já no regime do novo Código de Processo Civil, diferentemente do regime do antigo, a própria lei, lá no artigo 115 do novo Código, ela menciona, ela própria institui e disciplina, em outras palavras, as consequências da falta de citação desse litisconsórcio. Ou seja, primeiramente, ela aparta as modalidades de litisconsórcio necessários, então ela fala que existe o litisconsórcio necessário e simples, ao passo que existe também o litisconsórcio necessário facultativo. E o litisconsórcio necessário unitário. E nesse particular, o que ela diz? Diz que em caso de litisconsórcio ou falta de citação do litisconsórcio necessário unitário, isso gerará nulidade do processo, diferentemente do que acontecia no sistema anterior. Já no caso de falta de citação do chamado litisconsórcio necessário unitário, a falta, na verdade, da citação desse litisconsórcio será ineficaz em relação a ele. Então essa é uma grande modificação que veio a ser operada no novo Código de Processo Civil. Quanto às outras modalidades de intervenção de terceiro, nós tivemos aí grandes também inovações, né, importantes inovações na verdade, sobretudo porque eles pegaram uma das modalidades existentes de intervenção de terceiro, que é a nomeação-autoria, e retiraram do novo Código. Mas ao mesmo tempo que retiraram a nomeação-autoria do novo Código, eles inseriram um instituto bastante interessante, que é aquele que vem previsto nos artigos 338 e 339 do novo Código de Processo Civil. Na medida em que esse instituto que eles inseriram, o legislador inseriu no novo Código de Processo Civil, vai permitir com que o réu, quando alegar a ilegitimidade de parte, e se ele souber de quem seja a parte legítima passiva que deva figurar no polo passivo da ação, ele mesmo indique. E, portanto, em qualquer tipo de ação, diferentemente do caso da nomeação-autoria, que só era permitido em casos ultra específicos, como o caso da detenção, por exemplo, o caso do caseiro. Agora não, no novo Código de Processo Civil, essa possibilidade de alteração do polo passivo da demanda vai ser permitida em todos os tipos de ações judiciais. Modificaram também a oposição, era uma intervenção de terceiros muito pouco utilizadas, mas quais foram as modificações? Na verdade, retiraram a oposição como modalidade de intervenção de terceiros e levaram a oposição como uma verdadeira modalidade de procedimento especial. É verdade, afinal de contas, a natureza jurídica da oposição sempre foi de ação judicial movida por um terceiro, por uma pessoa que se encontra fora do processo e adentrava numa relação jurídica processual já existente. Então, justamente por ter esse procedimento modificado, foi que eles resolveram, e também por se tratar de uma verdadeira ação de conhecimento, foi justamente por esse motivo que eles retiraram ela das intervenções e colocaram nos procedimentos especiais. Entre outras inovações aí que nós vamos conversar aqui durante o nosso encontro.